A paz do Senhor, é um grande prazer estarmos juntos novamente para estarmos meditando na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje, gostaria de estar meditando juntamente com vocês no livro de Romanos, no seu capítulo 8 e versos 28 a seguir. Diz assim então a Palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aí a leitura da Palavra de Deus. Nós encontramos aqui nesse texto o apóstolo Paulo falando a respeito da segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. E para isso o apóstolo Paulo faz uso de algumas perguntas retóricas, como veremos a seguir. E assim sendo, o tema da nossa mensagem de hoje será perguntas que certificam a nossa salvação. E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz, nós a encontramos no verso de número 31, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro, é evidente que Paulo sabia que o diabo era contra nós, que a nossa carne, ela é contra nós, e que o mundo, ele é contra nós. Paulo tinha plena certeza dessas coisas. Mas o que Paulo estava dizendo que se Deus, ele é por nós, ainda que o diabo, ainda que o mundo, e ainda que a nossa carne se volte contra nós, eles não podem nos derrotar, porque Deus, ele está acima de todas as coisas, e Deus, ele é por nós. E assim então, nada dessas coisas nos podem derrotar. Uma vez que Deus, ele é o soberano, supremo de todo o universo, nada e nem ninguém pode impedir a mão de Deus de agir em nosso favor. Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, a nossa salvação, ela está garantida exatamente no caráter de Deus, no ser de Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus e na fidelidade de Deus. Assim sendo, podemos dizer, se Deus é por nós, ainda que todos sejam contra nós, nós ainda assim seremos mais do que vencedores.
A segunda pergunta nós encontramos no verso 32, que diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus deu o melhor de si mesmo por nós. Ele entregou Jesus, o seu próprio filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Você acha que Deus, após ter feito essa grande ação, após Deus ter tomado essa grande atitude de ter dado, entregado o melhor de si por nós, você acha que Ele seria capaz de nos negar alguma coisa? Você acha que agora Deus estaria te abandonando? Você acha que Ele o deixaria no meio da estrada? Você acha que Deus desistiria de você? Não, certamente que não. Paulo está nos mostrando que o mesmo Deus que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai completá-la até o dia final, até o dia de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que Deus faz tem início, meio e fim. O que Deus faz é completo. Deus nunca faz nada pela metade, mas tudo que Deus faz de maneira excelente, de maneira maravilhosa, de maneira gloriosa. E tudo isso Deus faz visando, em primeiro lugar, a glória ao seu próprio nome, mas também visando o nosso bem e o nosso bem-estar. Portanto, Deus não vai nos deixar na mão, mas em Jesus Ele suprirá todas as nossas necessidades. O que nos leva então à próxima pergunta que se encontra no versículo número 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora aqui nós nos separamos com uma linguagem jurídica muito usada nos tribunais. No Brasil, por exemplo, no nosso sistema jurídico, nós nos encontramos com 3 instâncias, a saber, primeira, segunda e terceira instância. Desta maneira, uma pessoa que pode ser condenada na primeira instância, na segunda instância, ela pode ser inocentada. Ou, se ela for condenada em primeira e em segunda instância, na terceira instância, ela pode ser inocentada. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós já fomos declarados justificados na última instância do tribunal celestial. Assim sendo, nós não corremos mais nenhum risco, nenhum perigo, porque o Supremo Juiz, o próprio Deus, já nos justificou. Nós somos justificados. Em nós já não há nenhuma culpa e nenhuma condenação, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Não há mais nenhuma chance de Satanás entrar no tribunal de Deus requerendo algum tipo de apelação para nos condenar. Uma vez que nós já fomos declarados justos pelo Supremo Juiz da Suprema Corte Celestial, então nada pode nos condenar. Na verdade, nós temos a garantia de justificação da parte de Deus, e essa garantia de justificação, ela é inalterável. Nada pode mudar essa verdade, nada pode mudar a sentença celestial. A próxima pergunta nós encontramos no verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ninguém pode proferir a sentença de condenação a não ser Jesus. A função de proferir a sentença de condenação sobre as pessoas pertencerá e pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o juiz dos vivos e dos mortos,
E o apóstolo Paulo informa que em Cristo Jesus não há condenação aos eleitos. Portanto, eles estavam seguros. Portanto, nós também estamos seguros, pois o próprio livro de Romanos, no seu capítulo 8 e no verso 1 diz: portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, então nós não devemos nos preocupar e muito menos temer a condenação, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos resgatados e redimidos. Foi o próprio Senhor Jesus quem morreu. Cristo morreu para nos salvar e não para nos condenar, não para nos destruir. Portanto, Ele não nos condenará, porque Ele já nos justificou. A sua morte por nós é uma garantia de que Ele não nos condenará. Jesus morreu para nos salvar. Fomos redimidos, comprados, resgatados por intermédio do seu sacrifício vicário por nós lá na cruz do Calvário. Romanos 4, o verso 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, Ele pagou o preço para a nossa justificação e Ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus garante a nossa justificação e a nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 14 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas nós louvamos e exaltamos ao nome do Senhor, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos dizer que a nossa fé, a nossa confiança, ela não é em vão, porque Cristo cumpriu fielmente tudo o que as Escrituras diziam ao seu respeito. E as Escrituras diziam que Ele viria na plenitude dos tempos e cumpriria todos os propósitos e os desígnios de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim Ele fez, assim Ele cumpriu, assim Ele executou. E nós podemos nos alegrar que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, ele prossegue dizendo que Jesus ele está sentado à direita de Deus e Ele está investido de poder, dignidade e autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele está vestido de poder, Ele é exaltado, Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele está entronizado e o seu poder abrange todo o universo. Deus está no trono e do seu trono soberano Ele domina e Ele controla todas as coisas. O cristão, portanto, está debaixo da proteção de Cristo e está livre de ser condenado por Ele. Paulo ainda acrescenta que de lá, isto é, lá no trono, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, a obra expiatória de Jesus, tudo aquilo que Jesus devia ter feito em nosso favor, já foi feito. João 19, no verso 30, nos diz que uma das últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Já não há mais nada a ser feito da parte de Jesus Cristo, pois os meus pecados passados, os meus pecados presentes e os meus pecados futuros, eles já foram pagos, já foram resgatados. Nós já fomos resgatados por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, já não há nenhuma condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida. O verso 35
finaliza essa série de perguntas dizendo da seguinte forma: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Aqui Paulo está elencando algumas questões. Ele cita algumas circunstâncias, tais como tribulações, angústias, perseguições, fome, necessidades, perigo e até mesmo perigos de morte. Mas eu acho que nós podemos também aqui contextualizar e inserir nesse cenário algumas circunstâncias do nosso momento atual, do nosso cotidiano, como por exemplo, a nossa recessão econômica, o alto índice de desemprego, a contaminação causada pelo Covid-19, a desigualdade social, a corrupção no cenário político e a crescente violência, ou qualquer outra circunstância dramática. Paulo está nos ensinando que nenhuma circunstância, por mais dolorosa, por mais profunda que seja, por mais extensa que seja, ela poderá nos prejudicar. Por mais cicatrizes que as dificuldades venham deixar em nossas vidas, elas não serão capazes de afetar a vida daquele que está escondido em Cristo Jesus. Nada pode abalar, nada pode afetar, nada pode nem sequer arranhar a segurança da salvação daqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero finalizar citando mais um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 6, e os versos 37 ao 40. Diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e os que a mim vêm, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos os que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui já não é mais Paulo quem está falando, mas o próprio Senhor Jesus afirmando a segurança, a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Ele diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. Se um dia nós formos até Cristo, se hoje nós estamos em Cristo Jesus, é porque o Pai nos enviou até Jesus Cristo. E Jesus diz o seguinte: e de maneira nenhuma aqueles que o Pai me deu, eu lançarei fora. Então, se você está em Jesus Cristo, se você está no Senhor, o Senhor Jesus Cristo jamais o lançará fora. Então, esta é a certeza, a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Ele prossegue dizendo que Ele desceu do céu para executar essa vontade, a vontade do Pai, que é todo aquele que o Pai enviar a Ele jamais se perderia, jamais estaria correndo risco de perder a segurança da sua salvação em Cristo Jesus, porque esta é a vontade do Pai, que nenhum de todos aqueles que Ele deu a Jesus se perca, mas que Ele, Jesus Cristo, o ressuscite no último dia. Portanto, o nosso nome está registrado no memorial do próprio Deus, e nós temos então, com base nesses textos que nós apresentamos, que nós comentamos, nós temos a garantia, o respaldo bíblico de que a nossa salvação, ela está alicerçada, ela está garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, nos alegremos em Deus e vivamos as boas obras, pratiquemos aquilo que é justo, aquilo que é são, aquilo que é agradável,
e vivamos em novidade de vida na presença do Senhor, o nosso Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, onde estaremos falando e comentando sobre a santa e gloriosa Palavra de Deus.